Estamos no nosso penúltimo estudo no profeta Sofonias. Eu vou convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Sofonias capítulo 3. São 3 capítulos só o livro, então entramos agora no último capítulo de Sofonias. Nós veremos hoje dos versículos 1 até o versículo 13, e aí na semana que vem nós acabamos do versículo 14 até o versículo 20 e terminaremos o livro de Sofonias. Antes de entrarmos no livro de Abacuque, no qual o William ficará responsável pela explanação, explicação e aplicação do texto, nós teremos, dia 31 agora de outubro, comemoramos o dia do aniversário da Reforma Protestante, como o Alexandre bem lembrou aqui. Mas o ideal seria o domingo que vem, mas domingo que vem eu vou terminar as Sofonias, depois nós faremos um culto especial em comemoração aí à Reforma Protestante. Então nós separaremos um domingo para isso, para estarmos juntos relembrando deste momento importante na história, e nós faremos isso também. Sofonias vai por mais uma vez aqui fazer aquilo que ele já fez no capítulo 1. Se vocês lembrarem lá no capítulo 1 de Sofonias faz uma promessa, uma profecia de destruição para todos os povos, versículo 2 do capítulo 1, e depois ele começa a afunilar isso. Boa noite, sejam bem-vindos. Ficar tranquilos aí, cuidado. Bem-vindos. Sofonias então fez uma promessa no capítulo 1, no versículo 2, em que iria destruir todas as coisas na face da terra, né? aquela promessa de um juízo universal que iria vir sobre todos os povos, mas a preocupação dele, rapidamente, a partir do versículo 4, era a cidade, o povo de Judá e a cidade de Jerusalém, no Reino do Sul. Então ele fala de todos os povos, mas afunilando para Judá e Jerusalém. E na verdade o julgamento de todos os povos, como nós vimos na mensagem passada, nada mais é do que um motivo para que o povo eleito, o povo escolhido de Deus lá, o povo de Judá, de fato vivesse uma vida de santidade e prestasse atenção nesses juízos divinos que Deus estava mandando. Da mesma maneira, depois que ele falou agora então, lembra daquela... Eu sei que se você não era bom nisso, você foi pesquisar, né? Onde fica o norte, sul, leste e oeste. Foi ou não foi? Ficou curioso para se localizar melhor aí ou não? Né? Norte, sul, leste e oeste. Então, se você estiver totalmente perdido, o que você faz? Vê onde nasce o sol, tá? Deixa eu te dar uma dica aí, ó. Vê onde nasce o sol. Onde nasce o sol não sempre nasce no leste. Então você põe o seu braço direito para o leste, à sua frente vai ser o norte, do seu lado esquerdo o oeste e atrás o sul. Pronto, você está localizado. Agora você não sabe onde é a zona norte, aí não vai adiantar nada, né? Você só vai saber os pontos cardeais e não vai adiantar nada. Tá? Então é uma forma de você localizar. Então ele fala dos inimigos a oeste, os filisteus que ficavam ali beirando o mar Mediterrâneo. Ele fala dos inimigos a leste, o Amon e Moabe, né, os dois povos ali que nasceram do casamento de Ló, da relação de Ló com suas 2 filhas, aquela brilhante ideia que elas tiveram. Ele fala também dos inimigos a sul, que é a Etiópia, e dos inimigos a norte, que é a Síria, o reino da Síria. Mas tudo isso, mais uma vez, para voltar a atenção para aquilo que de fato importa, porque Deus quer tratar com o seu povo. Então no capítulo 3, olha que interessante, o texto começa dizendo assim, capítulo 3 e versículo 1 de Sofonias: Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Uns versículos antes, no capítulo 2, enquanto ele ainda estava falando da Síria, a partir do versículo 15, o último versículo do capítulo 2, ele fala: essa é a cidade que exultava, falando na verdade de Nínive, que era uma das principais cidades da Síria. Estima-se que aquela cidade tinha aproximadamente 800.000 habitantes. Então você imagina quase uma Ribeirão Preto. É uma cidade muito grande, capital da Síria, um dos principais reinos daquela época. Então o versículo 15 está mostrando essa é a
cidade que exultava, falando da Síria. No capítulo 3, Sofonias usa uma técnica literária muito interessante, porque ele não fala o nome da cidade que ele vai começar a profetizar agora. Então talvez os seus ouvintes estivessem pensando que ele continua falando da Síria, de Nínive. Ele continua falando daquela cidade. É mais ou menos o que o profeta faz com Davi. Lembra quando Davi vai ser confrontado por causa do seu pecado? Ele começa uma história para Davi chegar e falar assim: onde já se viu? Esse cara merece a morte, né? Que absurdo ele fazer uma coisa dessa. Aí o profeta fala: esse cara era você. Então, é mais ou menos isso que Sofonias está dizendo. Sofonias não fala que cidade é essa. Depois ele vai falar que não é Nínive. Mas logo no começo ele praticamente continua dizendo: ai da cidade rebelde, impura e opressora. E talvez os seus ouvintes dissessem: é verdade, essa Nínive aí não presta mesmo. Ou cidade rebelde, ou cidade impura e cidade opressora. Levanta os seus ouvintes a concordar com aquilo que ele estava dizendo, para depois ele chegar e revelar que na verdade não era com Nínive que ele estava tratando, que estava preocupado. Na verdade era com Jerusalém. Isso é visto mais para frente, nós veremos depois, mas é óbvio pelo contexto aqui que ele muda de cidade. Agora, é interessante que ele usa 3 expressões para se referir então a esta cidade. É uma cidade que é rebelde, é uma cidade que é impura e é uma cidade que ela é opressora. Agora, siga a linha de raciocínio, perceba a linha de raciocínio de Sofonias. O que é rebeldia? Rebeldia é quando alguém sabe aquilo que deve fazer, mas desobedece. Essa pessoa está em rebeldia, ou seja, uma desobediência. O texto está dizendo, e vai falar mais para frente, a respeito dessa desobediência à lei de Deus. E era isso que Jerusalém estava fazendo. Estava desobedecendo à lei de Deus. E isso levava, quando nós desobedecemos à lei de Deus, nos conduz a uma condição diante de Deus, que é de impureza. Essa segunda palavra que ele usa descreve uma impureza usada naquela época para aquelas impurezas cerimoniais e religiosas. Então, um sacerdote, por exemplo, quando ele ia oferecer o seu sacrifício, ele tinha que fazer as suas purificações cerimoniais, porque ele não podia estar impuro para fazer o seu sacrifício. Então, antes de chegar até o altar e ali matar o animalzinho, ele tinha uma bacia que ele se lavava antes, e era uma lavagem purificadora, cerimonial, simbólica daquilo que ele ia estar fazendo. Ele falou assim: eu estou me purificando dos meus pecados para poder dirigir esta cerimônia em prol do povo. Então a palavra que é usada aqui, a palavra impura, significa um estado de impureza moral, cerimonial diante de Deus. Ou seja, a rebeldia diante da palavra de Deus, alguém ouvir o que a palavra diz e fazer o contrário, te conduz a um estado diante de Deus de impureza. Deus olha para nós agora e diz: vocês estão impuros por causa desta rebeldia. Agora, geralmente não fica entre você e Deus. Geralmente isso é visto no seu relacionamento com o próximo. O nosso estado de pecaminosidade diante de Deus é refletido no jeito que nós tratamos as outras pessoas. O nosso relacionamento vertical dita o jeito em que nós nos relacionamos horizontalmente. E aí não é à toa que Sofonias então vai escolher uma terceira palavra, que era uma cidade opressora. Quem oprime, oprime alguém. Ninguém é opressor sem ter uma pessoa envolvida. Você é opressor porque você está oprimindo alguém, ou seja, você está tratando mal alguém, sem dignidade, com falta de respeito com alguém. Então, a desobediência à palavra de Deus gera uma rebeldia. A rebeldia me conduz a um estado de impureza diante de Deus. E esse estado de impureza do meu relacionamento vertical vai me fazer com que eu me relacione de maneira errada com o meu próximo. Não é à toa que Jesus Cristo resume os 2 grandes mandamentos como: amarás o teu Deus com todo o teu coração, de todo entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. É o amor a Deus que me conduz a amar o próximo como eu já me amo, que é o que o texto fala ali, né? Como você se ama. Então, ai desta cidade rebelde, desobediente, que é impura diante de Deus e opressora. Ou seja, não obedece a palavra. A condição diante de Deus é de impureza, e a condição horizontal e social não é boa, não é saudável, é de opressão. E isso, claro, vai conduzir
é um ciclo vicioso de falhas. Sabe aquela pessoa que está em desobediência, em rebeldia, ela é impura diante de Deus e está vivendo uma vida opressora, ou seja, o seu relacionamento está ruim, e você vai confrontá-la. Isso vai causar mais rebeldia, porque isso é o que o rebelde faz. O rebelde, ele é rebelde porque ele não ouve, ele não obedece, ele não segue a palavra, o que vai causar mais impureza e o que vai causar mais dificuldade nos seus relacionamentos. E aí você vai confrontá-lo, ele vai continuar sendo um rebelde, até que esse ciclo tem que ser quebrado, de alguma maneira. E o texto depois vai falar como esse ciclo é quebrado. Mas olha o que conduz uma pessoa a uma cidade como essa. O texto diz no versículo 2: não ouve a ninguém e não aceita correção. Provérbios vai nos alertar diversas vezes. Vai falar assim: não fica perdendo tempo corrigindo aquele que fica zombando, aquele orgulhoso, porque ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Aliás, sabe o que vai acontecer? Ele vai sempre falando mal de você. Não perca tempo. Corrige o sábio e ele te ouvirá. Mas se corrige o zombador, você vai perder seu tempo fazendo isso. Ele não vai te ouvir. Porque ele está com o coração duro, rebelde. É melhor orar para Deus quebrar primeiro esse ciclo, esse coração dele, para que ele se abra e que você consiga falar para ele. Senão, essa pessoa não ouve a ninguém e não aceita correção. E o texto vai mais além, não é que ele não ouve ninguém daqui, a pessoa fala assim: não quero te ouvir, só ouço a Deus. Sabe aquela pessoa que, uma falsa espiritualidade, né? Eu não estou te ouvindo, só ouço a Deus. É como se a gente falasse coisas diferentes do que Deus fala, porque a gente tem que falar aquilo que está na palavra. Aí, para deixar bem claro, o texto vai dizer: não confia no Senhor e não se aproxima do seu Deus. Então ele não confia no Senhor e não se aproxima do seu Deus. Ou seja, o jeito de quebrar tudo isso, desse ciclo vicioso de falhas, de rebeldia, impureza e opressão. Rebeldia, impureza e opressão é se aproximar de Deus. Agora, para a gente se aproximar de Deus, Deus exige obediência. A obediência à palavra vai nos conduzir a um estado diferente diante de Deus, a um estado de santificação diante dele. Deus nos olha agora santos, não mais em pecado. E isso vai nos conduzir a relacionamentos saudáveis aqui. E num relacionamento saudável, você vai prestar atenção no que o outro tem para te dizer. E você vai prestar atenção no que Deus vai te falar. E aí você entra agora num ciclo virtuoso e não num ciclo vicioso de falhas. Versículo 3. No meio dessa cidade, os seus líderes, agora vem a crítica para os líderes, porque lembra, é sempre assim na Bíblia. Quando o negócio pega mesmo, quem que você vai procurar para resolver o problema? Os líderes. Eva comeu o fruto primeiro, não foi lá no jardim? Mas quem que Deus confrontou primeiro? A quem ele deu a responsabilidade de liderar a sua família. Chegou para o homem e falou assim: e aí, o que aconteceu? O homem, não fugiu da sua responsabilidade, falou: foi a mulher que tu me deste. Aí ele vai para a mulher. Mas ele confronta primeiro o líder. Quando uma empresa está em problema, não adianta a gente ir lá para o porteiro da empresa e falar assim: por que está tudo problema aqui? Você fala assim: estou fazendo minha função, você não está dando lucro, não tem problema. Tem que ir lá em cima e falar assim: o que está acontecendo aqui? Por que não está dando lucro? A empresa, a culpa é sempre, você vai na liderança direto. Você começar a ensinar heresia aqui, ninguém vai chegar para você e falar assim: assim, por que está ensinando heresia? Vai chegar para mim e vai falar assim: o que está acontecendo aí, Negri? Por que está ensinando heresia? Por que vocês não estão mais ensinando a Bíblia? Obviamente, o líder é mais cobrado. Então, no meio dela, os seus líderes, que deveriam ser os exemplos da cidade, são leões que rugem. Seus juízes são lobos vespertinos, que nada deixam para a manhã seguinte. Lembra dos opressores, aqueles que oprimiam? Quem estava, na verdade, oprimindo a cidade eram os seus próprios líderes. A imagem que ele pinta aqui são de dois animais selvagens, leões e lobos, que se alimentam de carne e que eles são tão insaciáveis na sua opressão que eles não deixam nada para a manhã seguinte. Ou seja, eles querem devorar até o último centavo, até o último esforço que o povo pode dar e não quer nem deixar nada para o dia seguinte. Ou seja, o mínimo de misericórdia possível. Esses eram os líderes daquela cidade. A palavra que ele usa aqui, os líderes, pode ser traduzida também por príncipes. Tá? Então é provável aqui, quando ele está falando líderes, por enquanto, ele está se preocupando com a liderança civil, política da cidade.
Então eram os líderes, os príncipes, e os juízes, aqueles que julgavam as situações. Então, dois grupos representando a liderança civil da cidade. Tá? Os líderes, os príncipes e os juízes. Lembra que ele está falando dos príncipes porque o rei ainda não tinha idade para reinar. Lembra que ele escreve a sua carta a Sofonias, o seu livro, a profecia de Sofonias, é escrita quando ainda Josias está numa idade, ele começou a reinar com 12 anos, que ainda não tinha condições de assumir. Então ele estava sendo influenciado por conselheiros sábios lá no seu reino, chamado aqui de príncipes, essas pessoas que já foram condenadas lá no primeiro capítulo. Se você se lembrar bem, ele vai falar os líderes aqui no versículo 8 do capítulo 1, né? Castigarei os líderes, os filhos do rei, todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Aquele pessoal que estava na corte, tomando o lugar de Josias e reinando, até que quando Josias assume, tem uma idade para reinar, ele vai e descobre o livro da lei que estava perdido ali no tempo. Então os príncipes e os juízes são descritos aqui como estes animais selvagens que querem sugar até a última gota das suas vítimas, seu próprio povo. Vivem numa situação de opressão. Já o versículo 4 volta para a liderança religiosa do povo. Lembra que nós estamos falando de um povo em que a liderança era composta de liderança civil e liderança religiosa. Hoje, depois da primeira emenda da Constituição Americana, em que se separou Igreja e Estado, em 1791, para quem gosta de história, né? Que houve a separação, primeira nação moderna a separar o Estado e a Igreja. Hoje você tem a liderança civil e cada um escolhe se quer ter ou não uma liderança religiosa. Você não tem uma liderança religiosa, a não ser que você voluntariamente faça parte de uma igreja e passe a ter uma liderança religiosa. Senão, você só vai ter uma liderança civil. Mas nesse caso não era o caso de Israel aqui. Israel ainda tinha líderes religiosos que dirigiam a nação. Eram os profetas e os sacerdotes. Então, se os príncipes e os juízes oprimiam o povo, agora os profetas, é dito deles no versículo 4, seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Violam a lei, fazem violência contra a lei. Os profetas eram aquele grupo de pessoas que estavam responsáveis por falar da boca de Deus, por mostrar para o povo a vontade de Deus, como Sofonias está fazendo. Agora, quando nós olhamos os profetas, lemos os profetas, parece que todos eram como esses que escreveram aqui os livros bíblicos, os profetas que escreveram, tanto os profetas maiores e menores, mas não. Tinham vários que são acusados ao longo de todo o Antigo Testamento, em que Deus fala, vocês têm profetas que falam aquilo que vocês querem ouvir. Massagear o ego de vocês. Não fala a mensagem de Deus, fala aquilo que vocês querem ouvir. E por causa disso, eles eram então punidos e julgados diante de Deus. Perceba que é exatamente o que acontece hoje. Você pode ir para várias igrejas, mas você vai encontrar várias igrejas. Tá? É claro que não são todas, né? Ainda bem que não, mas você vai encontrar várias que vai falar aquilo que as pessoas querem ouvir. E você vai sair cheio de si depois do culto. Confie em você, acredite no seu potencial. Você pode, você é grande. Vai lá, é quase, não, cara, é um culto ao ser humano, ao próprio homem. E não fala nada de Deus. As músicas são para elevar o ser humano. Ou seja, são aqueles que querem de fato, aliás, o Novo Testamento fala, Paulo fala também, que nos últimos tempos as pessoas reuniriam profetas para si mesmos, né, para falar aquilo que faz, que é bom para eles mesmos. E isso não é a mensagem divina. Então, seus profetas, que eram para falar a vontade de Deus, são na verdade irresponsáveis e são homens traiçoeiros. Você não podia confiar. Então ele chegava para você e falava assim, vem cá, Deus está te falando. E aí você fala, espera aí, será que ele está falando isso mesmo? O problema é que naquela época o livro da lei estava perdido lá no templo. Josias, que depois achou, depois de alguns anos aqui, Josias acha esse livro da lei que está perdido. Então imagine se aqui ninguém tivesse a Bíblia, você não pudesse ler na sua Bíblia o que eu estou falando. E aí eu chegaria para você e falar assim, eu sou o único que tem a Bíblia aqui, então vocês têm que acreditar em mim que Deus está falando. E aí você fica, será que ele está falando a verdade? Será que ele está me enganando? Será que ele é um traiçoeiro? A gente não tem como comprovar.
Por isso que o primeiro ato da reforma protestante, lá com Lutero, foi traduzir a Bíblia para o alemão. Ele falou, eu quero colocar a Bíblia na mão do povo, o povo precisa ler a Bíblia. Porque quando o povo lê a Bíblia, o povo vai descobrir a verdade. É só ler a Bíblia. Aliás, tem uma frase famosa de Lutero, muito famosa. Lutero fala assim, as pessoas estão falando que eu estou fazendo uma reforma. Eu não fiz reforma nenhuma. Eu traduzi a Bíblia e a Bíblia está fazendo o papel dela. Eu simplesmente traduzi a Bíblia e coloquei na mão do povo. A pessoa está começando a ler a Bíblia. Só que naquela época não tinha como fazer isso. O livro da lei estava perdido. Ninguém tinha acesso ao livro da lei. Nem os profetas, porque estava perdido. Nem eles sabiam o que Deus queria. Mas eles eram audaciosos o suficiente para dizer, Deus quer que você faça isso. Existem muitos hoje que ao invés de lerem as suas Bíblias, preferem confiar em pessoas que dizem assim, vem cá, Deus me falou que você tem que me dar todo o seu dinheiro. Deus me falou que você tem que mudar daqui para outro lado. Deus fala tanta coisa para essa pessoa que você fala assim, gente, o cara deve ser assim, chegadão de Deus, muito íntimo de Deus, que é impressionante. Deus me falou que você tem que fazer isso. Deus falou, eu vontade de falar assim, nossa, Deus não falou nada para mim, só para você e tudo sobre mim. Tipo assim, você tem uma coisa especial com isso, senão alguma coisa tem aí. Muitas das pessoas não leem a Bíblia. Uma vez eu e a Aline estávamos, uma pessoa que já frequentou a igreja há um bom tempo aqui, falou assim pra gente, olha, tem uma amiga minha que precisava muito da ajuda de vocês, ela está confusa, ela está cheia de problemas lá, a mente dela está um turbilhão, vocês não poderiam ajudar? Eu falei assim, vamos lá. Eu e a Aline fomos, a gente só tinha a Elisa, né? Por exemplo, que não faz tempo. De manhã, e a gente falou, bom, o que está acontecendo? Ela falou assim, eu estou numa dúvida muito grande. Porque a minha líder, minha pastora, na igreja onde eu frequento, falou que teve uma revelação de que o homem que eu iria me casar era fulano de tal. Eu falei, e esse homem é casado. Aí ela falou, agora ela falou, eu não quero fugir da vontade de Deus. O que eu faço para terminar aquele casamento? Eu falei, você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Porque Deus nunca iria falar para você destruir uma família. É só ler a Bíblia. Lendo a Bíblia, você fala assim, espera aí, Deus nunca falaria algo disso. Nunca falaria algo disso daí. Só que as pessoas, ao invés de ler a Bíblia, ficam vindo, Deus me falou que você tem que fazer isso, Deus falou, leia a palavra de Deus. Leia a palavra. Aliás, sempre que você vem na igreja, acompanhe o que nós estamos pregando. As pessoas, até com Paulo, fizeram isso, e Paulo odiava eles. Paulo falava assim, eu fui pregar numa região chamada Beré, e o povo lá, bom, nobres, Paulo chama de nobres. Porque terminada a exposição de Paulo, o apóstolo Paulo, eles iam conferir na Bíblia depois se Paulo estava falando tudo certinho mesmo. Então é isso que a gente tem que fazer. Tem que olhar na Bíblia e falar, espera aí, deixa eu ver se esse cara está falando mesmo a vontade de Deus. Mas não é o que acontecia com esses profetas. Esses profetas eram traiçoeiros. Cuidado com pessoas assim. Assim, Deus está falando, onde Deus fala? Que versículo você leu para dizer que Deus está falando isso? Onde está escrito que Deus falou isso? Pergunte isso para ele. Então a pessoa se banana, não, veja bem. Então Deus não falou nada. Você que está falando. Os seus sacerdotes, então se o profeta falava a vontade de Deus e representava Deus diante do povo, o sacerdote fazia o caminho inverso. Representava o povo diante de Deus por meio dos sacrifícios, fazia essa representação naquela época. Então os seus sacerdotes, que podiam entrar no santuário de Deus para fazer os sacrifícios, na verdade eles profanam o santuário. Tinha uma história interessante na Bíblia, de dois filhos de um sacerdote, um sumo sacerdote na Bíblia, que iam lá e toda vez que o povo levava um animal para o sacrifício, que era a prática daquela época, eles iam lá e pegavam as melhores partes assim para separar e comer para eles. Assim. Profanando o santuário de Deus, agindo egoisticamente e mais, fazem violência à lei de Deus. Ou seja, eles violam a lei, eles vão contrário ao mandamento de Deus. Isso é rebeldia. Então os líderes civis, opressão. Os líderes religiosos, rebeldia diante da lei de Deus, mesmo porque eles nem sabiam. Quando Josias pede para limpar o templo, eles falam assim, olha o que a gente achou aqui no templo. Onde mais ia estar, além de não estar no templo? Achamos a lei de Deus aqui. Ou seja, eles nem sabiam da vontade de Deus. Como que você vai obedecer a lei, sendo que você não sabe o que Deus quer? Então, claro que eles iam violar a lei de Deus. Aquelas pessoas que falam assim, mas eu sigo o meu coração, o meu instinto. Cuidado.
Cuidado com isso. Agora, não é só os líderes que estão no meio da cidade. As Sofonias agora lembram o povo que tem outra pessoa no meio da cidade também. Porque lembra que ele falou no versículo 3? No meio dela, os seus líderes... Vou falar dos líderes. Mas agora ele lembra no versículo 5. No meio dela está o Senhor também. Ele está falando, ó, lembra que não é só vocês que são líderes dessa cidade. Na verdade, tem um líder maior que vocês. E porque ele é maior que vocês, daqui a pouco o Sofonias vai falar o que ele vai fazer. Mas no meio dela está o Senhor, que, contrário a esses líderes opressores, é justo e jamais comete injustiça. Aqueles juízes totalmente injustos, fazendo atos injustos, oprimindo o povo. Deus não, Deus é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã Ele ministra a sua justiça e a cada novo dia Ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Percebe o contraste que ele faz? Minha liderança aqui, que era para representar Deus nessa cidade, e de Jerusalém, de Judá, levar a vontade de Deus para todo mundo, é opressora, injusta, rebelde, impura, mas Deus não. Deus está no meio da cidade e Deus é justo. E é interessante quando ele faz, tudo que ele faz é com justiça, nada é com injustiça, porque daqui a pouco vem o juízo de Deus sobre essas pessoas. E Sofonias já prepara e fala assim, ó, nada que Deus faz é injusto. Esse texto nos dá um conforto muito grande. Quando o texto diz, a cada manhã Ele ministra a sua justiça e a cada novo dia Ele não falha, lembre-se disso naquelas semanas que você for pego de surpresa. Porque tem semanas que a gente fala assim, gente, você acorda, você teve um domingo tão bom, você acorda numa segunda, está tranquilo, chega a terça, começa a pintar notícias ruins atrás de notícia ruim, e é fulano que briga com não sei quem, é problema no trabalho, é problema na família. Eu falei, gente, eu não planejei uma semana dessa. Eu falei assim, o que está acontecendo com a minha semana? O que está acontecendo com tudo isso? Se você não se apega em Deus, você entra em desespero. Agora, lembre de um versículo como esse. A cada novo dia, Ele não falha. Ele não falha. Todas as coisas cooperam, Romanos capítulo 11, para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Paulo fala todas as coisas, sabe o que significa? Todas as coisas. Até aquelas notícias ruins que nós recebemos de vez em quando. Até aqueles desconfortos que acontecem no nosso trabalho, na nossa família, tudo. De alguma maneira coopera para o meu bem. Depende de como eu reajo diante dessas coisas. Então lembre-se, a cada novo dia Ele não falha. Esse é o nosso Deus. Se nós formos depender da liderança civil, nós estamos perdidos. Porque eles são pecadores. Eles vão falhar. Não espere perfeição. Se vocês dependerem da liderança religiosa de vocês, que sou eu vou dizer, se quem não sabe eu vou te dar um segredo, mas você não conta para ninguém. Eu sou pecador também. Acredite ou não. Eu sou pecador. Eu tenho que pedir perdão para as minhas filhas, quando às vezes eu as corrijo de maneira errada. Aí eu chego para ela e falo assim, ó, perdoa, o papai estava se exaltou naquele momento, falou de uma maneira que não devia, gritou quando não era para gritar. Eu peço perdão para elas. Eu pedi perdão para as pessoas aqui. Eu sou falho. Liderança é falha, assim como qualquer um de nós. A nossa liderança sempre é pecadora. O único que sabe o que faz no dia de amanhã, porque eu nem sei como vai ser o dia de amanhã, o único que sabe o que faz é Deus. E por isso que nele nós podemos confiar. Bom, se Deus está no meio do povo, não só os líderes, então Ele vai agir. Ele vai agir. Ele diz assim no versículo 6: eliminei nações, suas fortificações estão devastadas, deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão destruídas, ninguém foi deixado, ninguém. Lembra que ele já prometeu que ia julgar todos os reinos ao redor de Israel? Ele está dizendo assim, bom, eu fiz tudo isso. Perceba que é um livro profético, é um livro que está dizendo assim, isso ainda não chegou, porque aqueles povos ainda circunvizinhavam Israel, ainda estavam ao redor de Israel, mas ele está querendo dizer, quando chegar lá para frente, e eu fizer tudo isso, o texto continua. Eu disse à cidade, versículo 7,
com certeza você me temerá e aceitará a correção. Pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos. Mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. Ou seja, Sofonias está dizendo, falando assim, um dia esses povos serão destruídos. Nós já vimos isso. Aliás, se você procurar hoje o reino da Síria, você não vai encontrar. Se você procurar os filisteus, a Filístia, você não vai encontrar. Se você procurar Amon, Moab, você não vai encontrar. Edom tem outro nome aí, dizem, né, que é a mistura de uns povos aí, e ainda está lá vivendo na Palestina. Mas esses povos que estão profetizados aqui, você não encontra hoje. Mas eu vou fazer um turismo na Síria. Vai perder seu tempo. Não existe mais. Foram dizimados, acabou. Juntaram com outras pessoas lá e acabou. Assim como o reino do norte também de Israel. Não tem mais. A não ser, de uma daquelas profecias, que o texto logo vai falar. Que curiosamente existe até hoje. Mas daqui a pouco o texto vai dizer. Então Deus está dizendo, esses povos vão ser dizimados para a nação de Israel, que tem tantos inimigos ao redor, olhar e falar assim, olha o que Deus faz por nós. Deus elimina os nossos inimigos. E aí Deus pensa, bom, assim vocês vão me temer. Vocês vão ver como Deus é bom para vocês. Um pai bondoso para a sua nação, que está livrando seus inimigos. Assim Israel vai temer a Deus. Mas não é isso que eles faziam. Porque eles estavam ávidos por maldade, por fazer todo tipo de maldade. Aí Deus então fala, ok, então eu vou agir mais uma vez. Versículo 8. Por isso, esperem por mim, declara o Senhor. No dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi juntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. Agora não são só aqueles povos. Perceba que aqui o profeta já está falando daquele dia em que Deus, de uma vez por todas, irá julgar esta terra. Lá no fim que nós chamamos de escatologia. Então ele diz, o mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Quando o Vi pregou aqui sobre Joel, Vinícius, eu lembro que ele leu o texto de 2 Pedro, capítulo 3, e eu queria relembrar alguns versículos com vocês, porque Pedro, lá no final da Bíblia, a Bíblia fala uma mensagem só, não vai se contradizer, Pedro diz assim, no capítulo 3 da sua segunda carta, lá no finalzinho da Bíblia fala, amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas. Então eu estou falando, eu quero recordar o que aqueles profetas lá no passado falaram. Ele não está falando nada novo, ele só quer recordar o que eles falaram. Versículo 3, antes de tudo saibam que nos últimos dias, alguns que falam aqui que vai escarnecer, zombando, e aí eles dirão, no versículo 4, o que houve com a promessa da vinda? Jesus não falou que ia voltar, já se passou 2000 anos, será que ele vem mesmo? Será que ele vem? Passou 2000 anos, estão zombando, escarnecendo. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água e pela água. Se você olhar o relato da criação, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Isso é o dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Ele vai falar que Deus não demora, porque para Deus um dia é como 1000 anos. Deus não tem aquele negócio de, passou 2000 anos. Eu falo, para mim não. Para mim, eu não tenho essa contagem de tempo como vocês têm aí. E aí ele vai dizer, versículo 10, o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. É desse dia que o Sofonias está dizendo, é desse dia que Pedro fala assim, eu só quero relembrar o que os santos profetas falaram. Um dia Deus vem para, como o Sofonias diz, o mundo inteiro ser consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Aí você pensa, bom, então Deus vai acabar com tudo, inclusive com Israel. Não.
porque aí Deus trata com o seu povo eleito. E ele diz assim, versículo 9: então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Antes de a gente explicar esse versículo, olha que interessante que ele fala no versículo 10: desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Curiosamente, e a gente já disse que provavelmente Sofonias era descendente de um etíope, por causa do nome do seu pai. Em algum momento ali, algum dos filhos de Ezequias se casou com uma mulher de lá e misturou o seu povo. E justamente nas profecias ao redor dos pontos geográficos, a Etiópia só fala um versículo, lembra? Só um versículo que fala sobre a Etiópia. Os outros falam um monte de coisa, mas talvez por respeito a Sofonias. E de todos os povos, Deus fala, eu vou eliminar todos. Mas quando ele fala de uma restauração que vai acontecer, não só do povo de Judá, mas pessoas de todos os povos vão adorar a Deus, ele dá um exemplo, ele fala de pessoas vindo da Etiópia. O interessante é que bem daqueles povos que ele descreve é o único vivo até hoje. Você pode visitar a Etiópia, esse você pode. Nínive você não pode mais, a Etiópia você pode. Por quê? Porque a Bíblia profetizou que eles vão continuar. E se a Bíblia falou, eles vão continuar. Então aí como povos até hoje. Agora olha o versículo 9, que interessante, nós estamos caminhando aqui para o final. Versículo 9 diz, então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Eu acho muito interessante isso, porque o texto não está dizendo assim, ó, então os povos de alguma maneira vão reunir aquelas forças que restam dele, aquele pouco de bondade dentro do coração deles, e lá do fundo do coração, daquele bondade, eles vão olhar e falar assim, é verdade, vamos seguir a Deus que vale a pena. Não é isso que ele está dizendo. O texto está falando que a iniciativa é de Deus. Deus vai purificar os lábios dos povos, porque se Deus não purificar o nosso lábio, nós não conseguimos invocar o nome de Deus. Agostinho dizia nas suas confissões que ele era surdo para ouvir a voz de Deus, e Deus fez com que ele ouvisse novamente. Ele rompeu essa surdez que ele tinha para que ele então pudesse ouvir a palavra de Deus. As pessoas têm que ouvir a palavra de Deus, mas as pessoas não são surdas, na verdade ele fala que estão mortas, né? Mais do que surdas. Então Deus precisa, como Efésios capítulo 2 diz, dar vida em Cristo, para que agora uma pessoa com vida possa ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e se converter a Deus. O texto fala, então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Esta ideia de invocar o nome de Deus vem lá desde Gênesis 4, quando a geração de Caim começa a se afastar de Deus, e lá da geração de Sete, que foi o filho que Deus deu para Adão e Eva no lugar de Abel, que foi morto, o filho dele, Enoque, começa então, Enos, né? O filho dele, Enos, começa naquela época a se invocar o nome de Deus. Ou seja, quando pessoas começam a se afastar de Deus, é necessário invocar o nome de Deus. E se você for lá para o Novo Testamento, Paulo fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, para isso Deus precisa purificar os nossos lábios. Ou seja, é Deus que faz a restauração. É Deus que tira dessa condição de rebeldia, impureza e opressão. Não é você que vai sair disso. Nós não conseguimos sair desse ciclo, a não ser que Deus venha e purifique as nossas vidas. E aí os nossos olhos são abertos e nós saímos desse quadro. Agora nós conseguimos obedecer a palavra, nós conseguimos estar num estado de santidade diante de Deus, e nós conseguimos ver bem um com o outro, não mais num estado de opressão, mas é Deus que inicia este processo, é Ele que vai purificar os lábios dos povos. Versículo 11, agora vem a profecia então para Judá, o seu povo. Naquele dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade, Deus está no meio dela, né? Então Ele vai agir. Retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte. Aqueles que eram rebeldes, Deus vai tirar esse pessoal de lá.
para que o povo nunca mais seja altivo, nunca mais seja orgulhoso e rejeite a palavra de Deus. Aí vem o versículo 12: mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. Mais uma vez, aquela expressão tão importante para nós aqui: o remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas, eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Perceba um contraste com aquele quadro inicial. No quadro inicial nós tínhamos líderes civis que oprimiam eles, que eram leões e lobos ferozes. O que um leão e um lobo faz, animal selvagem? Se alimenta da sua presa. Mas agora ele diz: eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Ou seja, antes eles eram o alimento figurativo dos líderes civis dele. Agora é eles que vão se alimentar. Agora chegou a vez deles. Eu vou tirar esses líderes que oprimiam o meu povo. Eles ficarão tranquilos, ninguém vai amedrontar. Antes havia a expressão que eles usam aqui é traiçoeiros. Os profetas eram traiçoeiros. Aqueles que eram para falar a palavra de Deus eram traiçoeiros. Aí ele diz: eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Onde havia traição antes, agora há veracidade, a verdade. Não vai haver engano mais na boca das pessoas. E onde os seus juízes cometiam injustiças, ele diz: o remanescente de Israel não cometerá injustiças. Então perceba esta promessa de restauração que vem da parte de Deus. E eu queria terminar lendo o versículo 12 e depois pulando para Mateus, que foi um texto que eu só citei numa outra mensagem, mas nesta mensagem, a segunda vez que ele vai falar isso, eu queria ler aquele texto. Versículo 12 diz: mas deixarei no meio da cidade. Quem que estava no meio da cidade antes? Os líderes que oprimiam o povo, que estavam conduzindo o povo para longe de Deus. Mas Deus também estava no meio da cidade. E porque ele estava no meio dela, agora ele coloca outro povo ali no meio da cidade. Tira quem estava fazendo mal e agora coloca o remanescente de Israel. E ele deixa no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. Texto de Mateus. É no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, quando Jesus, o novo Moisés, sobe também no monte, não para receber de Deus a lei, mas para ele mesmo interpretar corretamente a lei. Ele diz assim, no versículo 3 do capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. As famosas bem-aventuranças de Jesus Cristo. O que Jesus está fazendo, na verdade, é dizer: aquela promessa de Sofonias ainda vai ser cumprida. Bem-aventurados são aqueles que vão herdar a terra, que aí vão estar no meio dela. Deus vai colocar esse remanescente no meio dela, restaurando o seu povo. Eu espero que nós possamos ser encontrados entre essas pessoas. Se você está numa posição de líder, onde você está, talvez líder da sua família, líder de uma empresa, líder do seu trabalho, não sei qual é a sua função, às vezes tem alguém subordinado a você, lembre como um líder deve se portar. Lembre o mal que aqueles líderes estavam fazendo para aquele povo. Lembra que Deus está lá também. Deus não está só no meio de Jerusalém agindo. Deus está onde nós estamos. Deus está na nossa casa quando estamos educando os nossos filhos. Deus está no seu trabalho quando você está conversando com o seu subordinado. Lembre-se que Deus está lá quando você está fazendo isso.
Agora, se você talvez está do outro lado e falando assim, Deus, estou sofrendo opressão, porque estou lidando aqui com pessoas impuras, porque estão desobedecendo a tua palavra, ore por essas pessoas. Ore por elas. Porque só Deus pode purificar o lábio dessa pessoa. Eu sei que é muito mais fácil para você falar assim, eu preciso trocar de trabalho, porque meu chefe não suporto mais ele. Você orou já por ele? Lembra que Deus te salvou. Se Deus te salvou, Ele pode salvar quem Ele quiser. Tá? Lembra disso? Porque às vezes a gente pensa, não, aquela pessoa, tá, mas antes de você se converter, você era aquela pessoa que talvez ninguém suportava, talvez que eu desobedecia a palavra de Deus, que talvez gritava com o outro, que talvez oprimia as outras pessoas, que talvez e lista os pecados que você sabe que você teve que deixar após a sua conversão. Então lembre disso e ore pela outra pessoa. Então assim, eu vivo em casa lá com uma pessoa que não obedece a palavra e por causa disso o ambiente nem sempre é de paz. Ok, ore por essa pessoa, ore por ela. Creia que Deus pode purificar uma pessoa dessa. No meu trabalho, ore pelo seu chefe, ore para que Deus o salve realmente. Nossa, na cena política agora aí, os líderes, os candidatos falam mais do mesmo. Ore por essas pessoas, aliás é o que a Bíblia fala, para nós orarmos pelos reis, pelos príncipes, por aqueles que exercem autoridade, para que vamos uma vida pacífica aqui. Ore por essas pessoas. Deus pode purificar estas vidas, para que elas também invoquem o nome do nosso Deus. E eu espero que acima de tudo, nós, com a ação de Deus em nossas vidas, vençamos aquele ciclo. Se você está em rebeldia com algum mandamento da Bíblia, alguma coisa que a Bíblia fala, não caia naquele ciclo. Rebeldia, impureza e opressão. Quebre isso pelo poder de Deus. Obedeça a palavra. Você vai ver uma vida de santidade diante de Deus e de um bom relacionamento com as outras pessoas. Deus, eu oro para que o Senhor faça isso em nossas vidas, para que o Senhor purifique a nós, para que possamos invocar e buscar a Ti. Esta é a minha oração para a minha vida e oração para a vida desta igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém.